Matheus, o mercado global começa a reprecificar ali, ou melhor, precificar que o Fed pode ter mais dificuldade para cortar juros este ano, diante da economia americana, ainda ali com sinais de resiliência, da nova onda ali de tarifas. O quanto este cenário ele pode limitar o apetite por risco em emergentes, especialmente o Brasil? Existe aqui uma leitura um pouco mais complexa por parte do Banco Central americano, que é tentar interpretar a trajetória da economia real americana, que ao longo da semana passada, até sexta, observou alguns dados robustos, daí sexta veio um dado de payroll bem abaixo do esperado, e do outro lado, como isso dialoga com eventuais impactos das tarifas de Donald Trump. Até aqui, os impactos foram de fato contidos, por mais que no último dado de inflação já tenhamos observado qualitativamente algum impacto pior do que o esperado em relação justamente a impactos das tarifas. Agora, com a aplicação das tarifas recíprocas, finalmente, que foram postergadas, por bastante tempo, a gente deve ter desdobramentos maiores, mais robustos. Vamos lembrar que, por mais que Donald Trump tenha recuado daquelas tarifas muito elevadas do mês de abril, do início de abril, ele ainda propõe tarifas elevadíssimas para os padrões americanos. Então, a média de aplicação de tarifa efetiva dos Estados Unidos está vindo de algo como 2% antes para mais de 15% de tarifa efetiva sendo aplicada nos produtos. Isso tem, querendo ou não, algum impacto. Podemos argumentar que parte desse impacto será mais ou menos absorvido pelas empresas, será traduzido de fato em aumento de preço. E a gente pode também ter contornos heterogêneos entre os setores. O que eu quero dizer com isso? Um setor vai passar mais para os preços para o consumidor final do que outros. E assim por diante. Então, existe uma divisória aqui muito clara entre sinais que estão sendo recebidos dos dados econômicos e também sinais que vão vir a ser traduzidos ao longo dos próximos meses. Só que demora um pouco para ir chegar nos preços. Até sexta-feira, a leitura era de que a economia americana estava muito robusta e tinha esse receio de impactos adicionais. Isso afastava o corte de juros que antes era esperado para setembro. Daí veio sexta-feira com um dado de payroll bem abaixo do esperado, com revisões dos meses anteriores, que inclusive provocou a demissão da responsável pelo escritório de estatísticas do trabalho nos Estados Unidos, algo que gerou bastante ruído institucional por lá, porque o Donald Trump basicamente personificou o dado, não tem nada a ver, mas foi o que aconteceu. Então você teve esse movimento e daí o mercado voltou a antecipar cortes de juros esse ano de maneira bem agressiva, 3 cortes de juros. Nem sei se é para tanto, mas de fato, se houver uma economia mais fraca ao longo dos próximos meses, de fato haverá espaço sim para que haja esse corte de juros. Só que se mistura um pouco com essa problemática. Primeiro, política, porque o Donald Trump tem ameaçado agora colocar um novo nome no interior do comitê, já que houve uma renúncia de uma pessoa que ia ficar até o janeiro do ano que vem, e isso pode criar ruídos institucionais também dentro do Fed, para além de outros ruídos institucionais que estão tendo nos Estados Unidos. E também tem um impacto, querendo ou não, das tarifas, sendo elas aplicadas conforme prometido. Mais uma vez foi postergada a aplicação para esse iniciozinho de agosto. Vamos ver se de fato elas se materializam e, sim, se materializando, como elas se desdobram para os preços dos consumidores, Então, como isso está acontecendo na economia? Como isso se traduz em desaceleração com uma inflação mais resiliente ou não vai ser tão resiliente quanto se temia? E sendo o caso, a gente pode vir sim a ter corte de juros. Daí sim, se houver corte de juros com uma economia que não entre em recessão, o mercado deveria reagir bem. O medo é, caso haja algum tipo de estagflação ou até mesmo desaceleração muito mais robusta do que o esperado pelo mercado. Daí a gente vai ter uma leitura mais negativa pelos ativos de risco, como a gente viu na última sexta-feira, porque existe uma linha tênue que divide uma desaceleração sem contornos problemáticos e um medo de recessão. Daí a gente volta a falar de um temor de desaceleração mais forte para os Estados Unidos. Isso sim teria desdobramento negativo para ativos de risco. Enquanto a gente navegar, ou tiver um trajeto para um mercado no qual a atividade ela pode acelerar, mas não de maneira tão robusta, e os impactos das tarifas não são tão grosseiros quanto a gente teme, daí sim a gente pode ter esses cortes de juros, o que até mesmo possibilitaria cortes de juros em outras regiões, inclusive no Brasil.